Pode continuar gravando? Não, estou gravando. Só estava aguardando o pessoal chegar mais, alunos retornarem, né? Estamos gravando aqui. Tá, obrigada. Nada. Bom, então, como estava falando, nós apuramos inicialmente o valor de entrada no caixa da empresa. Então, vimos que, utilizando o valor da conta cliente, saldo inicial, saldo final e as vendas efetuadas, nós deduzimos que o nosso cliente nos pagaram R$128 mil. Então, fizemos cálculo e encontramos essa informação. Se nós recebemos dinheiro, nós temos gastos. A empresa não tem somente receita, senão seria um lucro infinito, né? Então, por essa razão, como ela tem gastos, nós temos que apurar quanto que a empresa teve de saída de numerário, quanto de pagamento ela realizou. E com isso a gente começa apurando o pagamento a fornecedores. E os fornecedores, conforme eu mencionei agora há pouco, ele tem correlação direta com mercadorias, uma vez que se temos mercadoria é porque nós compramos os nossos fornecedores. Tá? Então, pegamos o saldo inicial de mercadorias, 14 mil, saldo final de mercadorias e as compras efetuadas no período que elas podem ser obtidas por esta fórmula do CMV aqui. Com isso, encontramos 92 mil de compras. Se eu devia fornecedores 11 mil, passei a dever mais 92 mil. Então, neste instante, devemos 103 mil reais aos nossos fornecedores. E no final do ano, só devemos 22 mil, é porque nós pagamos 81 mil a ele. Tá? Então, vamos inferir que pagamos 81 mil reais. Vocês concordam? Se neste instante aqui devíamos 103 mil e agora só devo 22 mil, o que está faltando pressupõe que nós tenhamos pago a eles. Tá? Então, nós pagamos 81 mil aos nossos fornecedores. E vamos dar continuidade à nossa apuração aqui, que nós não temos outras informações, a não ser as demonstrações financeiras. Tá? Balanço patrimonial, DRE e DMPL. Feito isso, temos aqui as despesas antecipadas. Aqui a empresa não há despesa de depreciação nem conta a pagar no passivo, por conta de despesas registradas. Então, aqui que nós vamos apurar. A empresa tinha uma despesa lá em X2 de 2 mil reais. Que essa despesa antecipada, ela tem a ver com a competência da despesa. Se nós vimos que a competência ela é vinculada, ela é amarrada, digamos assim, ao período em que ela efetivamente aconteceu, naquele exemplo do bolo. Se eu consumi o bolo em maio, mas eu paguei o dinheiro em abril, eu não consumi o bolo em abril, eu só terei consumido em maio. Então, a despesa, para mim, ela é caracterizada no mês do efetivo consumo, no mês de maio, e o dinheiro que eu antecipei em abril, para mim, é uma despesa antecipada. Se eu entreguei o dinheiro e não recebi o produto, eu tenho um crédito. Esse crédito ele é registrado lá no ativo. Mas se eu já tive que pagar aquele valor, esse dinheiro saiu do meu caixa. Tá? Então, quando eu faço um pagamento de uma despesa antecipada, ele não é uma despesa, não vai para a DRE, porque ela é antecipada, mas o dinheiro saiu do caixa da empresa. Tá? Gente, despesa antecipada, ficou tranquilo? É importante que a gente entenda o que é a despesa antecipada. Não muito. Se nós falamos despesa, é quando a empresa consome um recurso seu para obter alguma coisa, ou um material, um produto, um serviço. Então, eu só considero uma despesa, igual mencionamos agora há pouco, despesa de aluguel, no período que eu estiver utilizando o imóvel, tá? Ou o imóvel estiver sob a minha responsabilidade, estiver comigo, para mim. Tá? Eu não estou usando porque eu não quero, mas ele está sob a minha posse. Eu vou registrar uma despesa de salário quando o funcionário trabalhar. Eu não posso registrar a despesa de salário de junho. Junho não chegou ainda. Eu posso ter registrado a despesa de janeiro, fevereiro, março, abril. Não tenho que registrar a despesa de maio ainda, porque maio ainda não aconteceu. No momento que encerrar o mês de maio,
eu tenho caracterizado a despesa de salário. Aí eu posso registrar. Tá? Então, despesa acontece no momento que nós utilizamos um serviço, um produto, consumimos um produto. Tá? Se eu pago um valor antes de receber o produto ou antes de receber o serviço, ela vai ser classificada como despesa antecipada para ficar amarrada no balanço, indicando que aquilo ali é um crédito que eu tenho contra o prestador de serviço ou o meu fornecedor de produtos. Tá? Então, no momento que eu entrego um dinheiro a alguém sem que tenha recebido o dinheiro, o produto, esse alguém, ele passou a me dever o equivalente ao que eu paguei a ele. Tá? Então, o meu fornecedor, ele vira meu devedor neste instante e eu viro o credor dele. Por eu ser o credor, ele deter meu dinheiro sem que tenha me entregado o material ou prestado serviço, eu registro na minha contabilidade uma despesa antecipada. É um crédito. E ele, em contrapartida, vai lançar na contabilidade dele uma receita antecipada, que para ele vai ser um débito, vai ser passivo. Tá? Então, desta forma, quando a empresa tem uma despesa antecipada, ela fez um pagamento, ainda que seja antecipado, o dinheiro saiu do caixa. Tá? Então, se o dinheiro saiu do caixa, ele vai ter que ser registrado, vai ter que ser considerado no fluxo de caixas. E se nós tínhamos despesas totais em X3, 35 mil, e no final do ano, a despesa antecipada, que era de 2.000, foi só de 1.000, então, efetivamente, vamos considerar que aqueles R$ 1.000 saíram agora do caixa da empresa, porque agora nasceu a despesa de R$ 1.000. Tá? Então, por hora aqui era um crédito e aqui é aquela despesa que se realizou em R$ 1.000. Então, tivemos efetivamente pagamento de despesas de 34 mil. Por quê? Tínhamos 2.000, despesa antecipada, despesa de 35 mil no ano de X3 e de 1.000 também em X3. Só um minutinho, por favor. Deixa eu admitir duas pessoas aqui. Ó. Aonde que eu vou ver essa despesa aqui? Está aqui, ó, na DRE. Tá? 25 mil despesa administrativa, despesa com vendas 10 mil. Elas estão aqui. Então, 35 mil. E nós tínhamos 2.000 de despesa antecipada e agora só temos 1.000. Então, indica que, efetivamente, houve o consumo desse valor. Tá? Então, assim, nós tivemos aqui 34 mil de despesa paga no período. E vamos continuar com a nossa apuração. Nós verificamos lá na DLPA que a empresa ela teve um lucro de 10 mil, pagou o dividendo de 4 mil, comprou terrenos, aqui, aí no balanço patrimonial, nós vamos olhar aqui. Tinha imóveis de valor de 10 mil e agora de 13 mil. Então, se eu tinha 10 mil de imóveis e agora tenho 13, qual é o sinal que está indicando para a gente? Se eu tinha 10 mil imóveis e agora tenho 13, eu tenho mais imóveis, ou tenho um valor maior de imóveis. Para eu ter maior valor de imóveis, o que está indicando para mim? Para eu ter mais imóveis, eu tenho que ter pago aquela diferença de 3 mil. Então, se eu paguei 3 mil ou comprei mais 3 mil em imóveis, o aumento do ativo indica o que no caixa da empresa? Indica redução. Então, toda vez que nós falamos em aumento do ativo na empresa, para eu ter mais ativo, o dinheiro tem que ter saído do caixa. Então, aumento de ativo provoca redução no caixa da empresa. E diminuição do ativo provoca aumento do caixa. Tá? Então, feitas essas observações, identificando que dividendos, saída da LPA, compramos mais imóveis, pagamos dívida. Como é que eu posso afirmar que nós pagamos dívida de longo prazo? Se nós olharmos aqui no balanço de novo, em X2 nós devíamos 12 mil aos nossos financiadores. E agora nós devemos somente
5 mil. O que pode ter acontecido para ensejar que eu ter 12 mil de dívida em X2 e agora só tenho 5 mil? Qual é o motivo, primeiro, que vem à nossa cabeça, que mais ocorre, que possa ter provocado essa redução de saldo de empréstimo de longo prazo? Que eu paguei. Se eu devia 12 e agora só devo 5, pressupõe que eu paguei 7. Tá? Então, a informação ela não está, ela está implícita no balanço, e a gente vai ter que encontrá-la olhando o balanço patrimonial. Tá? Observe que ela não está dita aqui que pagou 7 mil. Nós vamos inferir que pagou 7 mil. Tá? Agora, se eu devia 12 e agora só devo 5, é porque eu paguei 7 mil. Esse efeito de reduzir uma obrigação provoca o que no caixa da empresa? Para eu reduzir uma obrigação, qual é o efeito que teve no caixa? Aumentou ou diminuiu de saldo? Diminuiu. Então, toda vez que o passivo diminuir de saldo, o caixa diminui na mesma forma, porque pressupõe que nós, para liquidarmos uma obrigação, eu também consumi dinheiro no caixa. E se for ao inverso, se aumentar uma obrigação, pressupõe que aquele dinheiro ele entra no caixa da empresa. Tá? Então, diminuição de ativo provoca diminuição no caixa. Aumento do passivo, não, acho que eu confundi aqui. Diminuição do passivo diminui o caixa. Aumento do passivo aumenta o caixa. E aqui é o inverso. No ativo tem um movimento inverso. Feito isso, podemos apurar nossa DRE, nossa DFC. Recebimento de vendas, 128 mil. Onde eu apuro essa informação? Apuramos aqui em cima. Deixa eu tirar essa... Apuramos esse valor, tiramos daqui. Tá? Quanto pagamos de compras no período? 81 mil. Tiramos esse valor de onde? Tiramos daqui. Pagamento de despesas. Tiramos daqui. Tá? Então, se eu somar 128 mil de que entraram no caixa, tirar 81 mil que saíram no pagamento de compras, 34 pagamento de despesas, do fluxo de caixa operacional, tivemos líquido 13 mil reais. Valor positivo. Caixa líquido das atividades operacionais, 13 mil. Prosseguindo, tivemos atividade de investimento. Então, o ativo de longo prazo, no caso imóveis aqui, ele é uma atividade de investimento. Nós utilizamos recurso em atividade de investimento. Então, se nós compramos um terreno, se nós olharmos aqui, imóveis tinha 10, agora tem 13, então o meu saldo do ativo aumentou. Para eu ter mais ativo, é porque diminuiu o caixa da minha empresa. Na mesma proporção, tá? Essa variação que tivemos aqui repercutiu no caixa negativamente. Por quê? Eu paguei. Para eu ter agora de 10 para ter 13, essa diferença ela saiu do caixa da empresa. Então, o caixa líquido das atividades de investimento foram de 3 mil. Repetindo, um investimento aqui, não é aquele investimento que vem à nossa cabeça, eu vou investir em obra de arte. Não, não é isso não, tá? Esse investimento é em ativo de longo prazo que vai servir nas atividades que a empresa tem, de forma que ela possa dar continuidade às suas atividades operacionais. Imóveis, maquinários, equipamentos, veículos. Tá? Então, e também quando ela resolve investir comprando participações de outras empresas. Tá? Então, desta forma, nessa atividade de investimento, caixa líquido negativo de 3 mil. Então, por hora, tinha 13 mil positivo, menos 3 mil por hora, estariam sobrando 10 mil reais para a empresa. Dando prosseguimento à atividade de financiamento. A empresa pagou dividendos, 4 mil reais. Tá? Então, esse pagamento de dividendos, para ela pagar, ele saiu da onde esse dinheiro? Ele saiu do caixa da empresa. Tá? Então, ele saiu daqui. E por que aqui fazer uma observação? Não há um consenso, tá? Porque quando a empresa fala em
Dividendos tem a ver com quem financia a empresa. Então, se nós temos aumento de capital, os sócios fizeram um novo aporte de capital na empresa, esse valor, evidentemente, vai aumentar o capital da empresa e vai ser classificado como atividade de financiamento pelos próprios acionistas. Se tiver venda ou recompra de ações, também tem a ver com atividade de financiamento. Empréstimo de longo prazo também. Se a empresa ela tiver participação em outras empresas e receber por essa participação dividendos, ela vai ser um valor que entrou no caixa da empresa a crédito, aumentando o caixa da empresa, a débito aumentando o caixa da empresa. Então, esse valor somaria no caixa da empresa. Quando ela faz pagamento, o dinheiro sai do caixa. Mas não há o consenso e que a grande maioria, aqui, embora eu tenha colocado nesta linha aqui como atividade de financiamento, o pagamento de dividendos ele também é mais adequado considerarmos como atividade operacional. Tá? Então, o pagamento a gente vai encontrar por vezes aqui em cima, tá? Mas o recebimento de dividendo aqui dentro. Tá? Então, via de regra, a gente vai encontrar essa informação de pagamento dentro das atividades operacionais. Mas aqui ele está também como 4.000, que saiu lá da DLPA, que nós vimos agora há pouco, e que nós pagamos, devíamos 12, e agora só devemos 5, porque pagamos 7.000, então 7.000 saiu do caixa. Então, das atividades de financiamento, tivemos R$11.000. Tá? Então, 13.000 positivo, menos 3, menos 11, resultado negativo de 1.000, ou seja, houve uma redução da disponibilidade. Essas transações aqui explicam por que, ainda que a empresa tenha tido um lucro de 10.000, em X2 tinha 3.000 e em X3 só tinha 2. Tá? Então, ainda que o lucro tenha sido de 10.000, ela passou a ter menos dinheiro disponível no caixa da empresa em função dessas transações aqui. Tá? Então, tudo isso aqui que fizemos foi só para explicar essa variação aqui, ó, nesses dois saldos aqui. Gente, até aí, alguma dúvida? Evidentemente, elas vão surgir mais dúvidas na hora de fazer as atividades. Tá? Mas aí, tranquilo, podemos avançar, ver o método indireto. Cadê o outro áudio? Professor, eu queria perguntar se não tem nada a ver não, né? Esse aporte de capital dos sócios não sai de nenhuma reserva não, né? É um investimento mesmo. Excelente pergunta. Vamos imaginar que a empresa diz que o Dória que fala assim, né? Toda pergunta que faz ele fala, excelente pergunta. Então, vou plagiar o governador de São Paulo. Quando se fala em, eu tenho reserva de capital, tenho reserva de lucro. E essa reserva de lucro, onde que ela aparece? Ela já está lá dentro do patrimônio líquido, não é isso? E que nós mencionamos aquele dia. Todo o valor que a empresa tiver de reserva, ele não saiu do caixa. Ele está lá no caixa da empresa. Se não distribuiu, está no caixa da empresa. Tá? Então, se por um acaso tiver algum valor de reserva que foi revertido ou incorporado ao capital da empresa, esse valor não transitou pelo caixa, porque ele já está lá dentro. Tá? Então, somente se tiver novo aporte de capital, ou seja, os sócios ingressarem com novo recurso, aumento do capital social, ou seja, um outro dinheiro que está entrando na empresa, esse dinheiro, sim, será objeto de registro no caixa da empresa. É esse, sim, que vai transitar pelo caixa da empresa. Tá? Então, quando tiver aumento de capital social com recurso de reservas, esse valor não entra no capital da empresa, não entra no caixa da empresa. Ficou claro? Tranquilo? Ficou sim. Então, beleza. Então, tá ótimo. Então, vamos lá, vamos prosseguir então. Esse é o método direto. Vamos ver agora o método indireto. Pelo método indireto, ele tem como característica começar do lucro líquido. Então, a gente vai começar de trás para frente. Então, a gente vai considerar
o caixa, ou lucro líquido, e ver todas as operações que interferem no resultado, mas que não tenha transitado pelo caixa da empresa. Então, eles não tiveram pagamento ou saída do caixa. Então, a gente vai ver essas informações também por saldos, valores existentes no balanço patrimonial. Então, esses valores que a gente vai ver, eles não tiveram reflexo no caixa da empresa. Tá? Então, primeiramente, a gente vai pegar o lucro líquido, que é a partir dele que a gente vai encontrar aquela diferença que nós apuramos lá no início do nosso exercício. Tá? Então, vamos começar a verificar. Se aqui nós tínhamos cliente, os mesmos valores, em X2, 16 mil, e agora tenho 18 mil. Bom, se eu tinha valor a receber de cliente 16 mil, e agora tenho 18 mil, esse valor ele provoca um reflexo, um efeito no caixa de redução. Para ficar mais fácil entender como que é isso aí, vamos pensar no inverso agora. Mercadoria também é uma conta de ativo. Ativo, eu tinha 14 mil de estoques. Para eu ter agora 21 mil, portanto, mais saldo em ativo, em mercadoria. Para eu ter 14 para 21, houve uma diferença de 7 mil. Eu tenho mais mercadorias. Para eu ter mais mercadorias, o que pressupõe neste momento? Para eu ter mais mercadorias, eu tenho que ter comprado mais mercadorias. Para eu ter comprado, eu tenho que ter pago. Tá? Então, vamos desconsiderar que eu paguei à vista, paguei a prazo. Então, o aumento de mercadoria ensejaria uma redução no caixa da empresa. Então, toda vez que houver um aumento do ativo, provoca uma redução no caixa. Então, aumento de clientes, aumento de fornecedor de mercadorias, provocou redução no caixa da empresa. Despesa antecipada foi aquilo que eu mencionei naquela hora. Nós tínhamos 2 mil de despesa antecipada. Tínhamos um direito a receber do meu cliente, do meu fornecedor. Se em X3 eu só tinha um valor de 1.000 como despesa antecipada, então diminuiu um direito que eu tinha. A redução de um direito de um ativo provoca aumento no meu caixa. Da mesma forma como o aumento do ativo provoca redução, o aumento do ativo, a diminuição do ativo provoca um aumento. Então, ele tem um efeito inverso. Tá? Aumento do ativo provoca redução, redução do ativo provoca aumento. Fornecedores. Fornecedores, nós devíamos 11 mil, eu agora devo 22. Então, vamos comparar só essas duas contas aqui. Se eu devia 11 e agora devo 22, pressupõe que aumentou o meu caixa. Por que razão? O dinheiro não saiu do meu caixa. Então, vamos pensar dessa maneira. Tá? Então, se houve aumento de fornecedor, o efeito sobre o caixa é de 11 mil de aumento. O que seria isso aí? Como que seria isso aqui, para ficar mais claro? Se nós invertêssemos aqui, eu tinha 22 mil em X2 e tinha 11 mil em X3. Se reduziu uma obrigação, a redução de uma obrigação provoca o que no caixa? Se eu agora devo menos, o dinheiro saiu do caixa. Para eu liquidar parte da minha obrigação, é porque eu também consumi parte do meu caixa. O meu caixa diminuiu. Então, quando houver diminuição de obrigação, o caixa diminui. E quando há aumento de obrigação, fornecedor-obrigação, o caixa aumenta. Tá? Então, feitas essas observações, vamos dar prosseguimento aqui. Tá? Ele tem esse efeito aqui e esse tem esse efeito aqui, que nós acabamos de mencionar. Tá? Aí aqui temos lucro líquido de 10 mil, mais 11 mil do aumento de fornecedores, tá? Mais a diminuição da despesa antecipada de 1.000. Esses são aqueles efeitos de aumento no caixa da empresa que a gente viu agora há pouco. Tá? E esse aumento de clientes. Aumentaram o ativo porque diminuiu o caixa.
eu tenho mais mercadorias pelo aumento que eu paguei, que saiu o dinheiro do caixa. Tá? Então, feito essas observações, somamos os valores e vamos encontrar aqui R$13.000. Então, caixa líquido das atividades operacionais igual a R$13.000. Dando prosseguimento, tá? Aqui ele coincidiu o caixa líquido, tá? Mas olha como é que nós encontramos os valores anteriormente, do método direto e para o método indireto. Ele é totalmente diferente, tá? O meio de apuração desses valores. Em seguida, a gente vai ver as outras contas que são analisadas. Então, tínhamos visto até aqui, aqui ainda está naquela conta anterior. Esse é o movimento que tem de aumento e diminuição do caixa da empresa. Quando tiver aumento do ativo, reduz o caixa. Diminuição de passivo PL, diminui o caixa. Diminuição do ativo, aumenta o caixa. E aumento do passivo PL, aumenta o caixa. Então, isso aqui é importante para que nós possamos gerar a DFC, para lançar os valores corretamente. Feito isso, essas observações, tínhamos apurado até aqui anteriormente, até os 13.000. Compra de terrenos, do mesmo jeito. Pagamos, temos agora mais 3.000 em terrenos, porque nós pagamos e saiu do caixa da empresa. E o pagamento de dividendos, pagamos 4.000 aos acionistas e pagamos aos nossos financiadores 7.000, somando tudo isso aqui com um valor negativo, ou seja, indicando que aqueles 3.000 que tínhamos lá em X2, e se agora só temos 2.000, porque reduziu R$1.000. Se somar 10 menos 3, vai dar 13 menos 3, vai dar 10.000. 10.000 menos 11, menos R$1.000. Tá? Então, essas operações aqui estão evidenciando, estão demonstrando o porquê dessa redução de valor aqui entre um ano e o outro no caixa da empresa. Gente, como é que estamos aí? É muita informação, reconheço, mas como é que nós estamos aí? Professor, o senhor falando, a gente está indo. A questão é depois na hora de fazer, que a gente tem que ter maior atenção. Eu estou tentando captar fazendo exercício. Mas isso é legal. O material que eu mandei para vocês agora há pouco, eu vou disponibilizar a planilha que eu fiz para ajudá-los nesse momento. Tá? Eu vou tirar essa tela aqui e eu vou projetar aqui a nossa atividade. Tá? Uhum. Aquela atividade que eu mandei para vocês agora há pouco, eu não me lembro se já tinha enviado anteriormente. Tá? Então, deixa eu ver aqui, só um instantinho. Enviou sim. O senhor botou no Sigu esses exercícios já na semana passada. Fiquei preocupado achando que não tinha enviado. Aí mandei de novo agora. Não, colocou. Ah, ótimo, excelente então. Então vamos lá. Deixa eu só aceitar um pessoal que está aqui na sala de espera. Depois, professor, só se conseguir, coloca esses slides para a gente. Não, eu vou colocar. Hoje eu passei, o meu dia foi dedicado a ver a maneira mais fácil de disponibilizar esse material para vocês. Porque às vezes eu mando o arquivo do PowerPoint e como eu gosto de dar esse movimento, eu acho que isso pode acabar atrapalhando alguém, que vocês podem acidentalmente apagar algum daqueles movimentos e com isso atrapalhar. Então, aí dessa forma, deixa eu só aceitar 2 alunos aqui, só um instante. Aí o que eu faço? Eu estava testando algumas possibilidades para exatamente não prejudicar esse material. Então, já consegui, cheguei a esse meio termo e amanhã já estou disponibilizando para vocês. Então, deixa eu só aqui. Facilita para resolver o exercício. Sim, não, vai facilitar com certeza. Tá? Então, deixa eu colocar para vocês aqui essa tela. É o exercício, né? Deixa eu só colocá-lo aqui. Bom, exercício vocês têm ele aí, não é? Já tem. Então, ótimo. Eu vou colocar logo aqui a planilha, tá? Essa planilha aqui, da qual estou mencionando com vocês aí. Eu gerei essa planilha, acho que eu já tinha mandado também para vocês.
Então, aqui nós temos duas... Mandou, o senhor começou a fazer com a gente o método direto. Então, aqui eu refiz a planilha e eu fiz assim, ó, eu indiquei aonde vocês teriam que mexer para achar essa solução aqui. Já na que vocês têm a fazer lá da P2, essa planilha não serve, tá? Porque ela está um pouquinho diferente. Então, vocês podem usá-la como parâmetro, tá? Então, aqui o que eu fiz? Pegando o exercício 1, eu transcrevi para cá toda a nossa informação do exercício 1. Então, aqui, exercício 1, datado de hoje. Então, pelo método direto, tá? Pelo método direto, aqui nós vimos que a gente vai ter que verificar aquela situação do recebimento de vendas primeiro. Então, aqui eu tenho que preencher essas informações que estão em verde aqui. Eu vou buscar essa informação onde? Saldo inicial de cliente. Eu venho aqui, busco o saldo inicial de cliente, X8, X9, saldo inicial X8. Total de vendas. Total de vendas, eu venho aqui no meu DRE. Eu tinha a receber 120, vendi mais 800, agora tenho a receber até este momento 920 mil dos meus clientes. Só que eu olho no meu balanço patrimonial, meu saldo final é de 80 mil. X9, saldo final, indica que meu cliente me pagou 840 mil. Esse valor eu coloco aqui. Já alimentei a primeira célula da minha DFC direto. Pagamento fornecedor. Pagamento fornecedor, eu necessito da informação do CMV, que está aqui. Só que quando eu usar a planilha, não esqueça que aqui está negativo e eu preciso dela aqui, valor positivo. Então, eu multiplico por menos 1 para não ter que digitar o valor. Então, está aqui, 350 mil. Estoque inicial da minha mercadoria. Eu tenho aqui X8, 50 mil. Estoque final, 100 mil. Então, indica que eu comprei, no período, 400 mil reais. Tá? Se eu pegar aqui, ó, eu tinha estoque inicial com as compras do período, tá? Então, teria um total de 450 mil. Se o meu CMV for de 350 mil, sobraram ainda 100 mil. Então, está batendo toda a informação. E se eu comprei 400 mil, ele já veio aqui para mim, já trouxe para aqui, para essa planilha, eu vejo quanto que eu devia ao meu fornecedor no início do exercício. 110 mil. Eu devia 110 mil, comprei mais 400. Neste momento, devemos 510 mil a ele. Se meu saldo final diz que eu devo 70, vai indicar que eu paguei a ele 440 mil. Tá? Então, até aqui eu devia 510 mil. Se agora eu só devo 70, sinal que eu paguei 440. Eu lanço esse valor aqui. Sendo que esse valor, como é pagamento, valor negativo. Tá? Então, entraram 840 e saíram 440. Por hora, caixa líquida de atividades operacionais, 400 mil. Ele diz que nós pagamos despesas. Tá? Que despesas são essas? Então, aqui eu tenho despesas de X3. Qual é a despesa de X3? Aqui não, aqui é X8. Deixa eu corrigir aqui. X8, tá? Porque eu confusão em alguns outros exercícios. Então, despesa de X8. Isso, mais isso, mais isso, tá? Porque isso aqui eram devidos em X8. Se já estamos em X9, isso aqui eram despesas do ano anterior. E nós pagamos. Qual é a minha despesa de X9? Onde eu vejo despesa de X9? Aqui, ó. Está aqui dentro. Então, eu vou pegar essas despesas aqui. Isso. Mais isso. Deixa eu ver aqui. Sendo que eu vou multiplicar aqui também para ficar positivo. Tá? Então, eu vou multiplicar por menos 1. E agora, se nós estamos falando do fluxo de caixa, o que é A depreciação entra também, professor? O que é depreciação? Aqui a empresa teve esses pagamentos, não é isso? Então, só que isso que eu vou mencionar agora, tá? A empresa,
ela tem um valor dentro do seu resultado, que é a despesa, sem que seja tem reflexo no caixa da empresa. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou subtrair o valor da despesa. Tá? Então, aqui a despesa não vai entrar, porque ela não foi paga. Tá? Porque depreciação é um desgaste que o bem sofre com a ação do tempo e ele não tem desembolso no caixa. Tá? Então, a gente tem que incluir ela na despesa e, ao mesmo tempo, diminuir ela. Ou você... É bem sem sentido, né? Ou você faz isso, ou você aqui não lança o valor da depreciação. E aqui ele não aparece. Eu posso fazer isso, conforme fiz aqui, ou então fazer isso aqui. Eu pego isso, mais isso, e tiro isso aqui. Vai dar o efeito é o mesmo. Tá? Pois uma. E aqui nós temos tributo incidente sobre a venda. Tá? Que ele disse aqui que o tributo incidente sobre a venda foi de 80 mil. Então, aqui nós vamos lançar esse valor aqui, também de positivo aqui. Então, com isso, a empresa... e o saldo final em X4. Estava esquecendo. O saldo final em X4, em X9, aliás. Deixa eu corrigir também aqui. Em X9, eu vou pegar esse valor aonde agora? Aqui eu tenho, em X9, tenho isso, mais isso, e mais isso aqui. Tá? Desta forma, ele vai indicar para mim aqui... não, faltou depreciação aqui. Não, peraí. Está faltando uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. 50, 300... Professor, por que o pagamento de tributos é positivo? Não, aqui eu quero só somar as despesas que nós temos no período. Tá? Não, isso aqui eu tenho que lançar como negativo, positivo. Aqui, todo valor ele vai entrar como positivo. Tá? Agora sim está certo. Aqui é só para... ele subtrai no final. É só para... Eles têm um efeito subtrativo, tá? Mas só para saber qual é a despesa, 320. Quando eu lançar aqui agora, esse valor, eu vou lançar esse valor aqui negativo. Porque, de fato, eles saíram do caixa da empresa. A empresa pagou. Se pagou, eles saíram do caixa da empresa. Então, por hora, o nosso caixa líquido das atividades operacionais foi igual a 80 mil reais. Tá? Então, temos 80 mil. A aquisição de máquinas. Nós vamos ver aonde. Aqui eu tinha 370, agora tem 430. Então, o que aconteceu com o saldo do meu imobilizado? Aumentou. Aumento do ativo provoca o que no caixa? Diminuição. Então, pego aqui do menor para o maior valor, só para dar o resultado negativo ali. Saíram 60 mil para aumento do ativo. Tá? Então, caixa líquida da atividade de investimento, 60 mil. E a atividade de financiamento, o que eu vou olhar aqui? Nós tínhamos um lucro líquido de 70 mil. Lucro líquido de 70 mil. O que aconteceu com esse lucro líquido aqui? Ele vai encerrar agora a sessão. Tá? Se nós olharmos que reserva de lucro